Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, falarei sobre o Freud. 50 gramas com os cana de nó, nunca tá seco, nós dungeon shop, se for favela, nós sempre se envolve. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu irei fazer uma análise a respeito do Freud, assim como irei responder algumas perguntas frequentes a seu respeito, como: o Freud de antes é melhor que o de hoje? O Freud é ruim no trap? Ele se vendeu? Enfim, a resposta para essas e mais perguntas, assim como a análise do Freud completa, você verá no vídeo de hoje. Mas antes de chegar a essa análise, antes precisamos conhecer ou relembrar um pouco da trajetória do Freud para nos contextualizar. O Freud faz rap desde o ensino médio, época que ele fazia umas rimas com um amigo. E após o término da escola, ele e esse mano formaram o grupo Um Barril de Rap, isso lá para 2012. E o grupo desde então foi trabalhando, gravando e lançando sons totalmente no underground. Com o tempo, novos membros entraram e o grupo foi ganhando corpo e lentamente certo reconhecimento. E o Freud passou a buscar alavancar seu nome, assim como o de seu grupo, e passou a participar de diversas batalhas de rima. E ele participou de várias, inclusive da Batalha do Museu, onde ele fez certo nome para si e seu grupo. Tá construindo, não, serão também nem tá sozinho. E também não vou parir o free, você também nem é páreo pra mim. E eu vou chegar assim, redefinindo. Se chegar partindo pra briga, mano, cê vai ficar só igual Catrinho. E conforme o reconhecimento vinha, críticas também chegavam pelo fato deles fazerem um som diferente, mais fora da caixa, mais cabeça. Um som que não carregava tanto a essência daquele boom bap de gueto. Mas eles resistiram e seguiram na mesma pegada e foram crescendo devagar até o ano de 2016, ano onde ganharam uma visibilidade alta e repentina. E isso se deu ao lançarem um som em parceria com o Haikais. E no auge do grupo, até então, veio também o seu fim. Isso se deu graças a muitos conflitos internos que afastou diversos membros do grupo, culminando assim no fim do Um Barril de Rap. Corpo adentro, movimento, meu sangue pelo movimento. Isso é física mecânica, eu tô dentro. São crescer, o tempo é temporada em série no HD TV. Na dança das máquinas, o trânsito das latas com alarme. Mas o Freud não estava disposto a parar ali. As coisas já estavam tão bem se comparadas ao início e ele seguiu carreira solo. Na época, ele já até tinha alguns sons na pista, como a faixa Eu Sou Alaska, que até haviam feito um barulhinho. Enfim, ouçam um trechinho aí. Eu caí da laje, o bagulho é que o sonho é de quem busca. E quem se nega a verdade é quem mais se frustra. A partir daí, ele seguiu lançando som atrás de som, e seu flow diferenciado, assim como sua lírica única, começaram a chamar a atenção. E um dos que ele chamou a atenção foi o Paulo Alvarez, dono da Pineapple, que na época ainda era apenas uma marca de roupa. E o Paulo patrocinou o Freud a fim de promover sua marca, o que dá pra ver ainda em 2016 na faixa Lamentável. Escolhi tá aqui, por isso nada pode me parar. Onde cê quer ir eu tô, tá, vai ter que me tragar. O Paulo investia em diversos outros nomes, mas o principal era, claro, o Freud. E esse relacionamento deles deram ótimos frutos, eles estiveram juntos, por exemplo, no primeiro Favela Vive. Registra lá a ocorrência. Se você vê a vizinha, liga na polícia, liga na ambulância. Mas a Pineapple não conseguiu presença no segundo Favela Vive. E revoltada com a situação e com a postura do Bear Cartel, que era o idealizador da Cypher, o Paulo decide criar sua própria Cypher, o Poetas no Topo, e cria também seu próprio selo / gravadora, a Pineapple Storm. Mas essa história foi tema de outro vídeo. Se você quiser ver ela completa, é só clicar no card que está aparecendo aqui na tela. Voltando ao Freud, após esse movimentado 2016 que ajudou a construir seu nome na cena, enfim chega 2017, o considerado ano lírico, e também o ano que mudaria sua vida. Esse ano talvez tenha sido o mais importante e marcante ano da carreira do Freud. Foram apenas hits e versos eternos de sons marcantes.
Logo no começo do ano, Freud lança seu projeto acústico que contou com as participações especiais de Pedro Quali e Cíntia Luz. Esse projeto marcou época e essas faixas são lembradas constantemente até hoje. Algumas das mais marcantes são A Culpa é das Igrejas, O que adianta se é esse o prêmio para o gênio preso na lâmpada há um milênio? e Debate sobre Erva. Eu não sou um exemplo, eu deixo sequelas do feto. Eu misturo maconha com sexo, é um fato que aumenta o tesão, eu confesso. E esse projeto agregou um hype absurdo pro Freud, pois foi algo muito marcante. Na época, muito se criticava acústicos, era aquela época que todo mundo odiava 1 quilo e tudo mais. E o Freud inovou, fazendo um som acústico e muito lírico, carregado de mensagem. Logo na sequência, vieram mais alguns sons marcantes, como Flow de Lázaro, Quando tá chovendo grana, que se a mama for vovó vai querer ver o bebê de perto, então tenho que ser esperto, é um jogo de dominó. e Lamentável Parte 3. Vídeo cassete enquanto cê me pede back pra aftermath, vamos pra terceira match. Meses depois veio seu álbum de estreia intitulado de O Pior Disco do Ano, que fixava seu nome na prateleira mais alta da cena nacional da época. Vamos ouvir algumas faixas aí. Parece ser idiota e você sensata, eu tô sem saco pra provar tudo que o mundo prova. Pedi R$5, a tia disse eu só sou mãe do Guilherme, então levei o CD na mão leve. A partir dali, o Freud passou a ser considerado um dos maiores nomes do boom bap nacional da época. E ele de fato era um dos melhores, eu o considero como o grande nome de 2017. E a galera já o considerava com o potencial de alcançar o patamar das grandes lendas do hip hop nacional. E então chega o ano de 2018. E é aqui o ponto da mudança que tanto o criticam atualmente e que muitos consideram como o início de seu declínio. Nesse ano, o trap nacional passou a ganhar muito destaque e força, e em uma tentativa de se adaptar ao novo gênero, muitos artistas que antes faziam boom bap passaram a migrar para o trap. E um desses artistas, obviamente, foi o Freud, que se lançou com a faixa Teoria do Ciclo da Água, que leva o nome de seu segundo álbum. Vou pra Califórnia no final das férias, eu enjoei do rap, vou estudar cinema. Enfim, esse álbum trouxe muito do trap, sejam faixas que pisam com os 2 pés no trap, como Fique Rico ou Moralismo. Eu comprei meu coração no eBay, essa porra veio com defeito. Eu fazia rap antes do trap, então posso rimar desse jeito. Ou que ainda ficam com um pé de um lado e um pé de outro, como a faixa Lamentável Parte 2, que apesar de ainda trazer muitos elementos do boom bap, ele já traz algo do trap, no caso, o autotune. Eu não tô emocionado com a fama, mano, eu nem consigo mais pegar sol na varanda. E nesse curto período do lançamento de seu álbum, ele conseguiu desagradar grande parte do seu público e grande parte do público do trap. Mas já falamos disso de uma forma mais profunda. Após esse álbum ser lançado, o Freud pulou de estilo em estilo, fazendo boom baps, traps e acústicos. E então chega 2019, e ele segue fazendo de tudo. Muitos acústicos, principalmente com a Pineapple, como Poesia 8. O seu ciúme com meu nome, isso não resume o que nós somos. Boom baps, como a faixa As 25 Horas de Le Mans. Eu sou doente, a minha mente nunca se conforma. O comodismo é inimigo de quem vive agora. E traps como Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini, outra vez roubei o extra, nunca andei de limousine. 2020 tem seguido o mesmo plano de 2019, ele tem mesclado entre todos os estilos, tendo lançado principalmente sons que mesclam elementos do trap e do boom bap, como a faixa Indéamos. E uma parada interessante sobre essa faixa é que tem no feat o Sampa, que foi o mano que fundou com ele o Um Barril de Rap. Enfim, ouçam aí. Finalmente eu te encontrei, curto a pele delas, curvas tipo a Highway.
E enfim chegamos ao presente. E nesse momento, apesar de ter ainda um enorme hype, ele perdeu muito com relação ao que tinha no passado. Isso se deu por inúmeros fatores, tendo como principal a insatisfação com seus últimos lançamentos. Mas será que essa insatisfação faz algum sentido? Será que o Freud de antes é melhor que o de hoje, como dizem? E será que o Freud é de fato ruim no trap? Bom, eu já queria começar falando que eu vejo o Freud como um humano em constante metamorfose, constante evolução, que se adapta e se arrisca sempre. Querer fixá-lo em um único tipo de som, em uma única estética ou conceito, é não conhecer o Freud. Ele nunca faz algo igual, ele quer sempre entregar o novo, e mesmo que muitas vezes ele faça algum som que remeta a algo do passado, se você escutar bem, verá que são obras completamente diferentes. E eu entendo as constantes transições e mudanças do Freud, e ele mesmo fala sobre isso na faixa Vem Tranquilo, sobre amadurecimento, mudanças, enfim. Ouçam aí. Mesmo com uma nova roupagem, agora tem uns meses que eu não falo bobagem. A idade chega, conforme o beijo, a gente muda a linguagem. E ele é assim, e sua arte é apenas reflexo dele mesmo, de suas mudanças, amadurecimentos, novas mentalidades, experiências, etc. E apesar de tanto em 2019 como nesse ano ele manter em estrutura sons que carregam tanto elementos do boom bap como do trap, ouvindo você vê que são sons com estéticas e conceitos completamente diferentes. E a mudança, o diferente não quer dizer ruim, não quer dizer que suas obras de antes são melhores que as de hoje, são apenas diferentes. Eu vejo a cena, tanto do boom bap como do trap, sendo muito saudosista. Tudo que é do passado é visto como melhor. Para o Freud voltar a ser bom para essa galera, é só ele ouvindo os sons dele de hoje em 2022. E isso nem sequer faz sentido, pois o artista evoluiu e agora tem condições, por exemplo, de desenvolver melhor um projeto, uma ideia, pois ele agora tem muito mais grana e infraestrutura com relação ao que ele tinha no passado para desenvolver o que ele quiser. Conseguindo assim, por exemplo, quando ele faz um boom bap atualmente, entregar algo melhor que o que ele fazia naquele tempo. E só há um fator que não se recupera mais: a magia do novo. Naquela época, seu flow, seu estilo de rima, seus versos profundos e muitas vezes cômicos já não causam o mesmo impacto de antes. Mas isso nem de longe quer dizer que naquela época seus sons eram melhores, apenas impactavam de uma forma diferente, pois querendo ou não era algo nunca visto antes na cena. Quanto ao Freud no trap, especificamente, eu o vejo como um cara à frente do seu tempo. Ele se lançou fazendo um estilo de trap que era lírico, carregado de mensagem e conceito, indo além do que a cena do trap pedia, que era apenas vibe, flow e beat. E muitos descreviam o Freud como forçado, como ruim, pois não era algo comum na época. Ninguém ouvia trap para pensar. E o Freud foi muito apedrejado. Hoje esse estilo de trap tem ganhado cada vez mais força. Nomes como Dus, VK Mac, Dudu, dentre outros têm se explorado nesse estilo e tido uma alta receptividade. Se você ouve hoje Fique Rico ou Moralismo, essa faixa já não soa tão distante da cena de hoje. E bom, respondendo a pergunta final, se o Freud é ruim no trap, a minha resposta é não. Ele não é ruim, ele é apenas diferente. E caso você queira ouvir boom bap, ele ainda lança boom baps, e os sons das antigas ainda estão lá. Não devemos prender o artista a obras passadas, vocês sempre esperam pelo novo na cena e criticam todo mundo que inova. Enfim, rapaziada, comentem aí embaixo o que vocês pensam sobre o Freud e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.